Olá pessoal, eu sou Carlos Ribeiro, cozinheiro do canal do YouTube Na Cozinha. Apaixonado pela comida brasileira, em especial a moqueca, que vai ser o nosso prato de hoje. Mas antes de passar os ingredientes e falar um pouco mais da receita, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal Na Cozinha, dá lá o seu joinha e toca a sinetinha. Então nós vamos falar hoje de moqueca baiana, um prato rico, maravilhoso, que conta a história do povo da Bahia, que conta a história do dendê. Essa receita está toda gravada. Vão lá e observem e façam e depois nos contem. Bom apetite! Nós vamos precisar de peixe. Eu escolhi dessa vez um robalo, mas pode ser o peixe de sua preferência, desde que ele seja firme. Aqui eu tempero umas 3 horas antes, com sal, pimenta do reino, um pouco de limão, azeite e alho. Aí misturo bem e já jogo até o leite de coco para ele pegar sabor. Com o camarão eu faço a mesma coisa. Aqui eu peguei um camarão médio, lavei, tá limpo, sem casca, sem cabeça. E aí eu coloquei azeite de dendê, claro, sal, pimenta do reino, alho, as mesmas coisas, tá? E deixei também marinando na geladeira, sempre na geladeira, por umas 2 horas antes de começar a fazer a moqueca. Aqui por acaso hoje eu tenho um camarão seco, defumado, mas não é obrigatório, é que eu adoro e sempre tenho em casa. Já hoje eu não tinha coentro e coloquei cebolinha, que era o que eu tinha, cebola picada, azeite de dendê, azeite doce, que é azeite de oliva, pimentão vermelho e amarelo. Eu também gosto de botar o verde, mas hoje eu não tinha aqui na história do Fica em Casa. E tomate cortado, pimenta, como eu falei, pimenta calabresa, pimenta do reino moída, limão, colorau, que eu adoro, e alho. Vamos para as dicas. Por exemplo, eu particularmente gosto de deixar todos os pedaços das verduras cortados em pedaços grandes e mastigá-los. Há pessoas que preferem batida, então vocês podem bater essas verduras separadas com um pouco de água e um pouco de leite de coco e depois acrescentar na moqueca, como eu vou fazer no passo a passo aqui, tá bom? Mas essa aqui eu não vou bater, eu vou deixar ela com pedaços inteiros, ok? O ideal é sempre deixar a panela de barro aquecendo alguns minutos antes, pelo fato de que ela pega calor, e quando pega, já viu. Não tem panela de barro, não tem problema, faz com a panela que você tem em casa. Aí a gente coloca um pouco de azeite de oliva, que na Bahia eles chamam de azeite doce, eu acho super bonito essa palavra, azeite doce. Põe bastante. Em seguida, você já pode colocar todo o alho, e na sequência a cebola. Viu que é uma coisa muito simples, vamos ter. Aí você já pode dar uma leve mexidinha e vai criando essa caminha, certo? Feito isso, você já pode colocar também os pimentões. Lembra que eu falei os 3, verde, amarelo e vermelho, mas hoje aqui no isolamento social, que é o meu grande desafio, é fazer com que tenha. Como eu sou cozinheiro e nordestino e tenho um pé no dendê, eu sempre tenho algumas coisas que são fundamentais, e no caso seria dendê em casa, né? Bom, vou deixar refogando e já eu volto. Bom, agora seguido colocamos tomates. Já podemos colocar o camarão seco. Esse camarão é maravilhoso. É uma pena que ele não tenha em todos os lugares aí, mas na Bahia tem. Esse meu vem de lá. Às vezes aqui no mercado em São Paulo, no mercado da Lapa, tem. Cuidado para não se confundirem. Com camarão salgado, tá? Que é bem diferente, é outro departamento. Bom, como o meu peixe já está todo temperado com leite de coco e tudo mais,
Aqui agora eu acrescentaria o leite de coco. Sal, pimenta, vou colocar agora aqui um pouco de colorau. Um pouquinho só para dar cor, mais cor, né? A pimenta eu adoro. Se você quiser pimenta de cheiro, dedo de moça, aí é com você. O limão eu já tinha colocado no peixe, então aqui não precisa mais colocar. Aí coloco um pouco dos temperos verdes, que no caso hoje vai ser só cebolinha. E damos mais uma misturada e volto já com o peixe. Bom, agora eu vou colocar um pouco de leite de coco, mas vou colocar bem pouco, porque eu já havia colocado antes lá no outro. E um pouco de azeite de dendê também. Feito isso, é hora de misturar. Já já eu entro com o próximo passo, eu entro com o peixe e por último o camarão, para ele não diminuir muito de tamanho. Tá bom? Vamos lá. Então aqui já tem o peixe, eu derramei o caldo, que fica muito difícil fazer isso com o celular e uma mão só. E o próximo passo eu vou colocar um pouquinho de água que eu não tinha colocado naquela receita, mas vou botar aqui mais ou menos uns 2 copos de água, tá bom? Copo americano. Mais ou menos isso. E deixar ele ferver. Quando ele ferver, ele já cozinhou um pouco. E aí na sequência eu entro com os camarões. Ok? Agora eu vou tampar. Começou a ferver. Hora de colocarmos aqui, ó, o camarão, tá? Ele já foi temperado com dendê. E agora eu vou dar só uma espalhadinha. Ele vai cozinhar agora. Com o peixe ele é mais firme, ele vai cozinhar agora junto com ele. E o detalhe, servir imediatamente, tá? Não dá pra ficar guardando pra amanhã, não sei o que. Fez, comeu, comida no geral é assim. Fez, vambora. Vou botar mais um pouquinho de dendê, que a gente adora. Ó. E tampa, e no final a gente bota no caso tivesse um coentro, mais uns pimentões, mais um pãozinho para enfeitar e servir. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer uma farofa de dendê. Então você vai precisar de farinha de mandioca. Você escolhe torrada, fina, grossa, fica a teu critério. Um bom azeite de dendê. Aqui nós temos pimenta calabresa opcional e sal. Eu gosto de botar um pouco de pimenta, mas aí é bem particular, tá? Se você não quiser, é só não usar pimenta. Mas um salzinho sempre é bom. Nossa frigideira a postos. Ela já está ligada, tá vendo? E aí passamos para o azeite de dendê. Bota um pouquinho. Eu, como sou exagerado, gosto muito. Pimenta, para dar um gostinho. Aqui você gostar. E na sequência, você dá uma leve misturada. Então, abaixa o fogo e já pode colocar aos poucos a farofa, a farinha. Farofa depois. O cheiro maravilhoso que isso faz. Então aqui agora você coloca mais um pouco de farinha, vai misturar, certo? E vai chegar ao ponto que você quer. Quando ele estiver bem soltinha, você já está com ela pronta. Eu costumo desligar o fogo para não cozinhar muito, para ter mais tempo de misturar a farinha do dendê na pimenta. E por último eu coloco o sal. Eu dei uma misturada. E agora eu vou colocar o restante da farinha e continuar misturando novamente, certo? Pronto, já está basicamente pronta a sua farofa. Agora acrescento o sal, um pouco de sal. Espalha bem. Parece muito, mas não é, tá? Eu uso pouco sal mesmo. Então, aí está a sua farofa de dendê. Você não gosta de pimenta? Não, então não põe. Simples assim, tá? Então, tá pronta a sua linda farofa
de dendê. Essa é a minha, do jeito que eu faço. Para o pirão, você vai utilizar um pouco do caldo da moqueca que você fez. Você reserva ele bem concentrado. Um pouco de água, caso necessite, para diluir, se você achar que ficou muito forte o caldo. E se quiser dar seu toque com alguma pimenta, essencial, farinha de mandioca, aqui você escolher fina, grossa, torrada, sal caso necessite, e um batedor para fazer a mistura. Aqui na panela, eu já coloquei um pouquinho de água para o pirão ficar bem quente, e já acrescento o caldo da moqueca, todo. Certo? Aí eu posso colocar um pouquinho de dendê, se quiser, um pouquinho de pimenta, se quiser, tadinha de sal, se quiser. Feito isso, dá-se uma misturada e aos poucos, mas bem aos poucos, você vai jogando a farinha de mandioca para não empelotar. Qual que é o grande pulo do gato aqui no pirão? É justamente você colocar farinha aos poucos. E já vai misturando, para que ela não fique empelotada, tá? Porque assim, nem sei se vai precisar de toda aquela farinha que eu coloquei, porque ela duplica, triplica de tamanho. Então agora, vamos colocar mais um pouquinho de farinha de mandioca e mexe vigorosamente. Se empelotar, você desempelota quando desligar, né? Deixa eu ver que já tô ficando com a voz cansada e comprometida. Porque já tá ficando no ponto e eu fico aqui preocupado também em não deixar criar bolinhas. Mais um pouquinho de farinha. Agora no próximo passo eu já vou deixar ele no ponto, tá bom? Agora você escolhe se você quer mais ralo, mais grosso, se você quer nesse ponto. Eu prefiro mais ralinho, então eu vou colocar um pouquinho mais de água. Se você tiver mais caldo, você coloca caldo. Eu sempre prefiro colocar água para não ficar muito forte, né? Muita coisa, muito leite de coco, muito dendê, o que é bom, mas tem gente que não gosta. Então eu prefiro bem fininho assim. Então, ó, está pronto o pirão. Esse é o ponto que eu gosto também, bem ralinho, para você comer com arroz da sua preferência, tá bom? Ó. Então está pronto o nosso pirão. Espero que tenham gostado e que tenham uma boa refeição, que traga sempre carinho, amor e felicidade para os seus familiares.